de espécie. Conforme dito anteriormente, indivíduos pertencem à mesma espécie quando podem se cruzar livremente na natureza e gerar descendentes férteis. Porém, essa questão se torna duvidosa, pois cães, por exemplo, de diferentes raças não se cruzam. Venham cá, meus amigos. Esses dois, por exemplo, não podem se cruzar entre si, por causa da evidente diferença de tamanho, por conta de suas características físicas. Como são, então, classificados em uma mesma espécie? O que é espécie? São grupos de populações que, reproduzindo-se sexuadamente, compartilham informações genéticas e mantêm um patrimônio genético comum. Outras raças servem como ponte genética para que ocorra o fluxo genético. Podemos, então, lembrar que os seres humanos pertencem à mesma espécie. Não há isolamento reprodutivo e há fluxo gênico. Os seres humanos não apresentam raças, ou seja, subespécies, características distintas com variações contínuas, e não há isolamento geográfico. Iremos falar sobre os reinos. Toda a biodiversidade hoje existente na Terra teve origem em ancestrais comuns e a adaptação aos diferentes ambientes. Em 1866 foi publicada a primeira e mais famosa árvore da vida. Em 1969, Robert propôs que os seres vivos fossem distribuídos em 5 grandes reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Em 1977, teve a nova organização, que os procariontes foram divididos em 2 reinos, Eubactéria e Archaebactéria, permanecendo inalterados os reinos Protistas, Fungi, Plantae e Animalia. O reino Bactéria reúne as bactérias e as cianobactérias, organismos unicelulares e procariontes. As cianobactérias são autotróficas e ainda bactérias que podem ser autotróficas e buscam seu alimento no ambiente, atuando como decompositoras ou parasitas. Os representantes do reino Archaea são unicelulares, autotróficos ou heterotróficos e estão mais próximos em termos evolutivos dos organismos eucariontes do que das bactérias, das quais se diferenciam pela composição química da parede celular. O reino protista são eucariontes e o reino abrange organismos em sua maioria unicelulares, como as algas e as amebas. Há algas uni- e pluricelulares. Todas são autotróficas e têm clorofila, mas não apresentam tecidos organizados. Outros representantes deste grupo são unicelulares, heterotróficos, de vida livre ou parasitas. O reino fungi agrupa os fungos, como os cogumelos, as orelhas de pau, os bolores e as leveduras, que são heterotróficos, unicelulares ou pluricelulares e eucariontes, além de se reproduzirem por esporos em pelo menos uma fase da vida. O reino Plantae inclui todas as plantas, que são seres pluricelulares, eucariontes, autotróficos e dotados de tecidos definidos. Dividem-se em 4 grupos: os musgos, as samambaias e avencas, pinheiros e sequoias e plantas com frutos. No reino Animalia, ou Metazoa, compreende os animais, seres pluricelulares, eucariontes e heterotróficos, com grande número de filos. Eu sou o Gerson Barney.
Agora vamos falar de interpretação evolutiva. Evidências disponíveis indicam que a vida na Terra surgiu em um ambiente aquático, na forma de organismos procarióticos simples. É provável que expansões das membranas de células procarióticas tenham originado os envoltórios celulares e os sistemas internos de membranas que caracterizam as células eucarióticas. A origem dos cloroplastos das mitocôndrias provavelmente está em procariontes fotossintetizantes e procariontes aeróbicos, que vivem de auxílio e dependência mútuos. Tais hipóteses para o surgimento da célula eucariótica fazem parte da teoria da endossimbiose. Os primeiros eucariontes unicelulares são do reino protista. Agora vamos falar sobre os vírus. Os vírus são os organismos mais simples e estranhos da natureza. Nossa relação com eles ocorre de uma forma dramática e prejudicial, relacionados na maioria das vezes a doenças, como ebola, AIDS, hepatite, sarampo, febre amarela, dengue, zika e muitas outras que são fases sombrias dessa convivência. Além de não se encontrarem em nenhum dos reinos atuais, são constituídos por uma cápsula proteica que envolve material genético, o DNA e o RNA. Também não possuem metabolismo próprio, utilizam o de outros seres vivos que acabam sendo prejudicados, né, seus danados. Muitas das informações sobre os vírus devem-se ao estudo dos bacteriófagos, que são vírus constituídos por uma cápsula proteica do interior do qual se encontra seu material genético, o DNA. Reprodução viral. Os vírus podem se reproduzir de duas formas distintas, causando assim dois tipos de efeito na célula hospedeira, o citolítico e o citocinético. No citolítico, o vírus se fixa na célula e perfura ela com as fibras da cauda. Ele injeta seu DNA pelo orifício produzido e o DNA passa a controlar o metabolismo da célula, fazendo com que ela produza as proteínas estruturais virais. Após aproximadamente 20 minutos, ocorre a lise da célula, ou seja, sua ruptura, que libera dezenas de vírus capazes de realizar a mesma infecção, continuando o ciclo lítico. Já no citocinético, o vírus, após injetar seu DNA na célula, entra em um estado temporário de inatividade. Isso aí. Então, quando ocorre a reprodução da célula, que agora contém o vírus incorporado, ocorre a distribuição do DNA viral para seus descendentes, infectando toda a geração, realizando o ciclo lisogênico. O material genético viral se replica com os cromossomos e modifica as células de forma que passam a se reproduzir desordenadamente. Os vírus são parasitas específicos, atacam ou alguns poucos tipos celulares e possuem variadas taxas de mutação. As verrugas, câncer e tumores são relacionados ao citocinético. Você me ama, somos uma família feliz com um forte abraço.